Mateus capítulo 11. Enquanto eu estudava para essa conferência, como eu sempre faço, eu sempre levo muito a sério a palavra que eu vou pregar, porque eu realmente creio que Deus usa a sua palavra para libertar as pessoas. Eu creio que existem palavras no tempo certo e que cada mensagem não precisa ser nova, mas precisa ser oportuna, precisa ser de acordo com a necessidade agora. No entanto, eu tenho algumas coisas para compartilhar hoje que eu nunca compartilhei antes, porque eu nunca percebi estas coisas desta forma antes. E eu notei que quando eu comecei a estudar isso, que existe algo que pode te libertar de tudo. O que tem muito a ver com o estilo de Deus, porque nós complicamos, mas Ele torna tudo muito fácil. Uma verdade. Quando eu te falar o que é essa verdade, inicialmente você poderá ficar desapontado, porque você deve estar buscando algo que nunca ouviu antes, mas o que eu vou compartilhar com você talvez não seja algo que você nunca ouviu, uma parte da mensagem vai ser, mas eu sei que eu estou certa, então não importa o que você pense inicialmente, eu gostaria que realmente abrisse o seu coração e deixasse Deus revelar isso para você hoje. Uma verdade que vai te libertar de absolutamente qualquer prisão é ter uma confiança infantil. Se você confiar em Deus, se você realmente confiar nele, não precisará se preocupar com o amanhã. A confiança te liberta de todos os erros do passado. Ela te impede de se preocupar com dinheiro, te impede de preocupar com o que as pessoas pensam. A confiança te faz ficar seguro. Te liberta de todas as coisas, até mesmo de vícios e cadeias. A confiança em Deus pode te libertar do álcool, das drogas e da perversão sexual, porque quando você sente a pressão de pensar que precisa daquela substância, você correrá para Deus na mesma hora e dirá: o diabo está me dizendo que eu preciso disso, mas eu creio que eu preciso de ti. E nos primeiros dias, se você precisar fazer isso umas 500 vezes por dia, então faça. Confie que Deus te dá sabedoria, confie que Deus te dá a força que precisa. Quando as coisas na sua vida não acontecerem do jeito que você achava que deveriam acontecer, confie em Deus. Pare de tentar encontrar respostas que você nunca conseguirá encontrar. Pare de tentar explicar as coisas que só Deus tem a resposta para elas. Quando coisas como 11 de setembro, ou o tsunami, ou os furacões que já experimentamos acontecem, parece que as pessoas querem pegar os pregadores na TV e começar a questioná-los assim: por que Deus permitiu que acontecesse? Isso é um julgamento, ou é isso, ou aquilo outro. Eu não sei em quantos lugares eu fui questionada, mas eu já tinha minha resposta preparada antes mesmo que me fizessem a pergunta. É muito simples, sabe de uma coisa? Eu não sou Deus. Para te falar a verdade, eu não tenho a resposta do porquê dessas coisas acontecerem. Tudo o que eu sei é que eu sou crente, eu tenho o amor de Deus em mim, e porque isso aconteceu, eu vou fazer o máximo que eu puder para tentar ajudar as pessoas que foram feridas e trazer restauração para suas vidas. Nós estamos tão ocupados tentando explicar as coisas que nem podemos ministrar direito. Parece que algumas vezes tudo que o diabo precisa é fazer alguma coisa injusta acontecer nas nossas vidas. E nós gastamos o resto das nossas vidas tentando imaginar o porquê, Deus, por quê? Na verdade, existe um problema mais profundo que acontece, você está prestes a ver o que é. Porque nós não apenas pensamos nas coisas, mas para ser honesta,
nós ficamos um pouco chateados com elas. É algo que se aposta de nós bem lá no fundo e gera um pouco de amargura. Nós ficamos só um pouquinho chateados com Deus. Chateados com as pessoas que não encaram isso da forma que encaramos, ou cujas vidas parecem estar melhores do que a nossa. Só nós vamos à igreja, continuamos a cantar nossas canções, olhar para a letra e continuamos a ler os nossos livros. Mas existe alguma coisa errada no nosso espírito que nos impede de prosseguir com Deus e ter a alegria que Ele realmente deseja que tenhamos. Eu nunca tinha visto isso antes, mas Deus me mostrou isso. Mateus 11, verso 1. Quando Jesus tinha acabado de dar as tarefas para os discípulos, Ele saiu de lá para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Agora, quando João, que estava na prisão, ouviu sobre as obras de Cristo, ele mandou uma mensagem pelos seus discípulos e ele perguntou: és tu aquele que estava por vir, ou nós devemos continuar esperando por uma outra pessoa diferente? Quero que entenda isso. João era o precursor de Jesus. Ele tinha vivido uma vida de sacrifícios. Ele tinha vivido no deserto, literalmente por anos, sozinho, preparando para esse ministério para o qual Deus o tinha chamado. Quase todo mundo que encontrava pensava que ele era um lunático, um homem louco. Ele vestia peles de animais. E ele comia gafanhotos e mel e pregava o arrependimento. E saía para batizar as pessoas na água. E agora ele estava na prisão. Ele sempre fez as coisas certas. Às vezes você faz as coisas certas e não alcança o resultado certo. Hoje eu já comentei que quando estamos com nossas vidas bagunçadas, e isso é quase sempre causado pela nossa desobediência. Isso é verdade, mas também existem momentos em que o diabo vem contra nós só porque nós estamos tendo progresso na palavra. Existem momentos que o diabo vem contra nós porque estamos num lugar real na nossa vida, onde Deus está tentando nos levar para o próximo nível. E o inimigo rapidamente tenta nos puxar para baixo para que nunca possamos fazer aquela transição e passar para o próximo lugar que Deus tem para nós. Pode ser o próximo lugar no seu dar, o próximo lugar no seu ministério, o próximo lugar na sua caminhada de amor, mas o diabo não quer que você tenha progresso. Eu ouvi um homem dizer que existem 2 momentos que o diabo vem contra você: quando você faz o que é certo e quando faz o que é errado. E quando eu ouvi isso, eu pensei: qual é a vantagem de tentar explicar isso? Então, quando eu tenho um problema na minha vida, eu não tento descobrir se eu fiz o certo ou o errado, eu apenas confio em Deus. Quer saber? Eu estou velho demais para lutar, eu estou velho demais para me frustrar, e eu estou velho demais para ficar confusa. Eu já fiz todas essas coisas por muitos e muitos anos, e eu decidi há poucos anos atrás que eu vou desfrutar da minha jornada. Eu não vou ficar preocupada com algo o tempo inteiro, sempre tentando explicar alguma coisa, sempre chateado, ofendido com alguma coisa o tempo inteiro. Eu vou apenas confiar em Deus. A não ser que você venha para mim como uma criancinha, de maneira alguma entrará no reino. Muitas pessoas, elas têm o reino, elas viram o reino e elas até têm a salvação. Elas tiveram um novo nascimento, mas elas nunca entraram realmente na vida do reino que Jesus morreu para nos dar, porque elas nunca aprenderam a confiar como uma criança confia. É interessante, a Bíblia nos fala para sermos como crianças na nossa fé, mas não podemos ser crianças nas nossas atitudes. Então, de um lado, você precisa ser como criança, e por outro, tem que crescer e ser maduro. Eu estou te falando, confiar em Deus é a resposta para os seus problemas. Não importa o problema que você tenha, você diz: não tenho paz e alegria, confie em Deus. Não importa o problema que você tenha, você diz: eu não tenho emprego, confie em Deus. Não sou casado, estou com 45 anos, nem sei se um dia eu vou me casar.
E sabe, o que vai acontecer comigo quando ficar mais velho? Eu não tenho família. Confie em Deus. Eu tenho um filho que está nas drogas e todo perturbado. Não sei o que fazer. Confie em Deus. Eu tenho tantas contas que eu não sei o que fazer. Eu baguncei tudo, me meti em encrencas, gastei todo o dinheiro que eu não devia ter gastado e agora eu não sei o que fazer, não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Não pense nem por um minuto que o diabo não envia demônios para sentar nos seus ombros e gritar no seu ouvido do amanhecer ao anoitecer. O que você vai fazer? O que 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 vai fazer? Eu fiquei tão cansada de ouvir isso do diabo. O que vai fazer? Com certeza era uma pessoa que sempre estava fazendo alguma coisa e eu ouvi isso e pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Se o próprio diabo não estiver soprando nos seus ouvidos, ele com certeza usará algumas pessoas para falar por ele. Você vai almoçar com um amigo, ele pergunta, eu vi seu problema, o que vai fazer? E você não sabe o que vai fazer, mas você se sente obrigado a arrumar uma resposta? Nós nos sentiremos tolos se simplesmente dissermos... Eu estou tão feliz de ter descoberto que eu não tenho que saber desde que eu conheça aquele que sabe. Na verdade, deixe-me te dizer algo, não existe essa coisa de confiança, a não ser que você tenha perguntas não respondidas na sua vida. Se você sabe de tudo, não existe razão para confiar. Não gaste o seu tempo tentando explicar o que só Deus sabe e que ele ainda não está falando. Então João aqui está na prisão e o máximo que eu posso dizer é que ele viveu uma vida exemplar. Ele se sacrificou, ele foi obediente. Ele tinha ouvido sobre Jesus, então ele manda uma mensagem. És tu o Messias ou devemos esperar uma outra pessoa? E no verso 4, Jesus disse, vai e conte para João o que você ouviu e viu. Os cegos recebem visão, os coxos andam, os leprosos são limpos e curados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres ouvem as boas novas. E benditos são aqueles que não encontram ofensa em mim e não encontram nenhum motivo para duvidar. E não estão cegos para não ver a verdade agora. Eu não sei, nem por que eu pensei que este verso estava aqui, está quase parecendo que acabou levando outro rumo completamente diferente. Outra direção, porque, primeiramente, João está dizendo, você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outra pessoa? E Jesus disse, olhe para o que eu estou fazendo e você saberá que sou eu. E depois ele vem com essa coisa meio estranha e ele diz assim, benditos são aqueles que não ficam ofendidos comigo. Quem está falando sobre ofensa? Bem, sabe por que Jesus falou isso? Eu creio que Deus me mostrou alguma coisa. Porque eu acho que João estava só um pouquinho ofendido. Bem, é isso como deveria estar escrito. Se você é realmente Deus, então por que isso está acontecendo? Se você realmente me ama como todo mundo me fala que ama, então por que o Senhor não me livra disso quando eu sei muito bem que o Senhor poderia fazê-lo? Eu já vi o Senhor fazer isso por outras pessoas e mesmo assim está me deixando nessa bagunça? Por que o Senhor não libertou meu filho das drogas como o Senhor libertou das drogas o filho do meu amigo? Afinal, Deus, eu dizimo e frequento a igreja o tempo todo, todos eles não são assim tão comprometidos, e eles só fazem uma pequena oração e o Senhor liberta o filho deles e deixa o meu filho nessa confusão? Eu vou te falar uma coisa. Eu oro para as pessoas entenderem isso hoje, porque eu sei pelo Espírito de Deus que existem pessoas aqui neste lugar hoje que não estão progredindo na sua caminhada com Deus. Porque você tem algo assim, escondido lá no seu interior, e você nem sequer sabe que tem isso. E enquanto nós não pararmos de perguntar estas coisas que só Deus pode responder, e ao invés de exigirmos saber, nós decidimos confiar. Nós não podemos ir com força total adiante de Deus. Você acha que eu não queria saber por quê eu fui abusada sexualmente por quase 15 anos? Eu aceitei Jesus como meu salvador quando eu tinha 9 anos de idade. E deixa-me te dizer, eu deitava na cama todas as noites e implorava para Deus me tirar daquela situação.
Quero dizer, eu implorava para Deus para fazer a minha mãe abandonar o meu pai, ou deixá-lo morrer, ou qualquer coisa, mas que me tirasse daquela situação. E quer saber? Ele não me tirou daquela situação. Mas você sabe o que ele fez? Veja, muitas vezes vemos o que Deus não está fazendo, mas nós não prestamos atenção naquilo que Ele está fazendo. Nós ficamos tão envolvidos com a nossa dor que não vemos aquela nuvem do tamanho da mão de um homem que nos daria esperança se olhássemos para aquela coisa positiva acontecendo e nos segurássemos aquilo ali. Eu posso imaginar como João se sentiu. Bem, você é realmente o Messias? Você é realmente o Messias? Se você realmente é aquele, talvez João tenha pensado que, sendo ele o precursor de Jesus, quando Jesus aparecesse, seria um tempo de muita festa. Eu já fiquei aqui no deserto por todos esses anos, comi gafanhotos e mel silvestre, as pessoas fizeram piadas de mim, eu parecia um idiota, mas quando ele aparecer, então eu serei honrado, e assim por diante, por diante, por diante, por diante, por diante. Mas não foi como ele pensou. Talvez não tenha nenhuma pessoa neste lugar aqui hoje que nunca esperou, orou ou acreditou em alguma coisa que era para acontecer de um jeito, ou teve isso profetizado para você que iria acontecer assim, e não aconteceu. Você orou por alguém para ser curado e essa pessoa morreu? Orou por uma promoção e outra pessoa recebeu? Sabe de uma coisa? Eu acho que não tem problema colocar da seguinte forma. Se você não puder passar por algo assim, continuará amando a Deus do mesmo jeito, então você o está amando pelo que Ele pode fazer e não pelo que Ele é. Como um homem que estava com raiva de Deus, este homem era um pregador e ele viu seu filho morrer com câncer. E ele estava crendo em Deus. Crendo em Deus de todo o coração. Orando e jejuando e crendo em Deus para a cura. Nós estávamos crendo. E o garoto morreu. E o homem estava com raiva. Deus, onde o Senhor estava quando meu filho morreu? E Deus respondeu ao seu coração assim, no mesmo lugar que eu estava quando o meu morreu. Eu creio que Jesus cura. Eu frequentemente oro para as pessoas serem curadas. Vejo muitas pessoas sendo curadas. Eu vou continuar orando pelas pessoas, mas quer saber? Deus não me deu o trabalho de explicar tudo. Eu não tenho que explicar para você quais são os pares, os ímpares e os porquês. Tudo que eu sei é que eu creio que Deus seja bom, eu creio que Ele cura. Quando eu adoecer, vou orar. E neste inteirinho, se eu precisar tomar algum remédio ou ir ao médico, eu vou fazer isso. Não existe condenação, não estou tentando provar nada, mas eu vou continuar crendo em Deus. Nem todo mundo acredita da mesma forma e também não tem problema. Porque, sabe, nenhum de nós está totalmente certo. Jesus, és tu o Messias ou nós devemos esperar por uma outra pessoa? Bem, os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos são levantados, os leprosos estão sendo limpos. E benditos são aqueles, João, que não acham ofensa em mim. Quando as coisas não acontecem do jeito que eles esperavam que fossem. O que eu estou te falando aqui hoje é sobre uma fé madura. Eu estou te falando sobre crescer. Você pode não ir durante essa mensagem. Talvez você fique bem quieto, mas não tem problema. Porque existem unções diferentes, para coisas diferentes, em momentos diferentes. Eu creio que Deus me mostrou que existem muitas pessoas no corpo de Cristo ofendidas. Porque as coisas não aconteceram do jeito que pensavam. Elas não estão apenas ofendidas com Deus, mas muitas estão ofendidas com outras pessoas, porque de várias maneiras
achava que deveria ter recebido aquilo e não parece ser justo. Porque de várias formas nós achamos que aquelas pessoas não são tão espirituais quanto nós somos, ou elas não têm sido tão fiéis quanto nós temos sido. Isso quase nunca faz muito sentido para nós, mas graças a Deus nós podemos ser livres de ter que explicar as coisas. Em tudo aquilo que você fizer, não fique com raiva da pessoa que pode ajudar você. Então Jesus continuou dizendo algumas coisas grandes sobre João. Na verdade, ele fala muitas coisas maravilhosas. Ele diz que não existiu nenhum homem maior do que João. Ele o honrou e disse todas essas coisas boas e falou sobre seus sacrifícios. Mas sabe, mesmo assim ele não o tirou da prisão. Na verdade, João teve sua cabeça cortada. Vamos, você pode ser honesto nesse dia? Você não pensa sobre isso às vezes? Bem, Deus! Se todas estas coisas que eu ouvi o tempo todo forem realmente verdadeiras? Você é real? Você realmente me ama? Isso realmente funciona? Sabe, existe apenas 5 coisas que você precisa dizer para Deus de agora em diante quando você tiver problemas. Deus, eu te amo e sei que o Senhor me ama. Eu confio em ti. Tu és bom. Eu me recuso a temer. E sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e são chamados de acordo com o seu propósito. O Senhor vai usar isso para o meu bem, se eu continuar confiando em ti. Bem-aventurados são aqueles que não se ofendem em mim. Abre em Atos 24. Veja, eu tenho essa percepção que é quase profética no meu espírito. Que quando você começa a ver isso, e acho que para muitos de vocês não seja um caso muito grave do tipo de estar com raiva de Deus. Eu acho que é apenas aquele tipo de coisa que fica impregnada em nós, no nosso interior. Não é justo, isso não está certo. E quanto a mim, por que Deus? Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Eu não entendo. Nós não percebemos que tudo isso é uma sintonia de uma falta sutil da fé que Deus quer fazer crescer dentro de nós. Porque posso te dizer algo? Se somente cremos em Deus, para cada situação, nós continuaremos a desfrutar das nossas vidas, não importa o lugar em que estamos. Não é isso que todos nós queremos, afinal, desfrutar da jornada? O caso nem é de nos livrar das nossas circunstâncias, só queremos desfrutar da jornada. Por que queremos nos livrar das circunstâncias? Se você se livrar dessa aqui, vai arrumar uma outra ali? Em Atos, no capítulo 24, eu não tenho tempo para ler o texto todo. Eu, na verdade, gostaria de gastar uma semana com você para ler muitas escrituras, mas do verso 1 até o verso 15, Paulo estava sendo maltratado. Ele estava sendo julgado e criticado, e as pessoas estavam falando mentiras sobre ele, e ele estava sendo levado perante juízes, magistrados e precisando tentar defender-se. E eles o acusaram dizendo isso e aquilo. Alguém aqui já foi acusado falsamente? Se você mora aqui na cidade, você conhece algumas das coisas que tivemos que resolver no passado, com os jornais daqui. Você acha que foi fácil para mim? Aquilo não foi fácil para mim? Foi difícil para mim. Aqueles artigos não apresentaram uma verdade sobre nós e sobre o nosso ministério? E sabe, você pode pegar alguma coisa e contá-la fora do contexto?
Ou pode falar uma coisa, mas sem compartilhar as outras coisas que trazem o equilíbrio. É muito bom falar sobre a minha casa, mas não falaram sobre o quanto eu trabalho. Não falaram há quanto tempo estou fazendo isso. E sabe, eu não preciso entrar em detalhes, mas sabe, foi muito difícil para mim. Não foi justo. Deus, isso não é justo. Não está certo. Eles estão falando de mim e eles nem sabem nada de mim. Está errado. Mas sabe de uma coisa? Eu tive que fazer o que eu estou compartilhando aqui. Deus, isso não faz sentido algum para mim. Mas de alguma forma o Senhor tem um propósito. E eu confio em Ti. Deus, Tu és o meu vingador. O Senhor é aquele que trará justiça para a minha vida. E se eu precisar aprender alguma coisa com isso, se houver alguma verdade aqui que eu não esteja vendo, se eu estiver enganado em alguma área, então use isso para me levar mais alto. Mas eu vou confiar em Ti. E sabe, eu queria me esconder em casa e não sair para lugar nenhum. Tem um determinado lugar que eu vou para tomar café e no primeiro dia depois daqueles artigos, eu não queria colocar minha cabeça para fora da porta. Mas eu sabia que não poderia fazer isso. Sabia que não poderia deixar o diabo me controlar. Você não pode deixar o diabo te controlar. Se você souber quem é, souber que o seu coração é reto e souber o que fez, não precisará se preocupar sobre o que as pessoas pensam a respeito das coisas que você faz. Eu fui ao lugar que eu tomo café e lá vi um tanto de jornal. Com a minha cara na primeira página. Grande. E acho que dentre as 1000 fotos que foram tiradas, foi essa que eles mostraram. Mas sabe quando você passa por alguma coisa e você não desiste de Deus? Deixa eu lhe dizer algo. Ele vinga você. Ele honra você. E Ele levanta você. E não há demônio no inferno que o impeça. Eventualmente, bem, eles não nos pedindo desculpas, mas pedindo desculpas para os seus leitores. Eu acho que eles deveriam ter se desculpado comigo sobre os erros que foram impressos a respeito do Ministério Joyce Meyer. Mas quer saber? Quer que eu fale a verdade? Eu fico feliz com isso. Sabe por quê? Porque eu fui para um lugar mais profundo com Deus do que eu estava antes. E quer saber mais? Da outra vez que isso aconteceu, porque aconteceu, eu não me importei tanto com isso. Desde então, Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Algumas bem legais que eu não vou citá-las, mas meu ponto é que nem tudo na vida é justo. E nem tudo faz muito sentido, mas você não precisa se vingar sozinho, não precisa tentar se defender, você não precisa tentar fazer as pessoas te tratarem bem. A única coisa que você precisa fazer é dizer: Deus, eu confio em Ti, eu te amo, isso vai cooperar para o meu bem, e eu não vou questionar, eu não vou ficar com raiva de Ti. Tem uma mulher na minha equipe, eu me lembro de uma coisa que ela me falou anos atrás que eu achei muito maduro. O marido dela deixou após 39 anos de casados e nem sequer teve a decência de conversar com ela. Ele apenas deixou um bilhete e ela me falou: Joyce, por favor, ore por mim para eu não ficar com raiva de Deus, porque se eu não tenho Ele, eu não tenho nada. Algumas vezes, quando você sentir que o diabo está te tentando arrastar para ficar com raiva de Deus, e isto ofende a Deus, eu estou sendo clara, todos aqui estão entendendo o que eu digo? Porque isso é algo que não falamos muito a respeito. Ninguém quer sair por aí dizendo: eu estou com raiva de Deus. Ninguém quer sair por aí dizendo: eu estou um pouquinho ofendido com Deus porque eu não acho que Ele esteja me tratando da forma que eu mereço ser tratada. Mas eu senti que Deus me mostrou que se eu colocasse isso na luz hoje, que existem muitas pessoas que estão com essa coisa presa nelas e você nem sequer sabia o que havia de errado com você. Mas isso está roubando a sua alegria, a paz e a liberdade. E não apenas isso, Jesus disse que a ofensa
É uma pedra de tropeço. O que acontece quando ficamos ofendidos com Deus ou com alguém é que nós tropeçamos na nossa caminhada com Ele e isso significa que nós paramos de progredir. Você está entendendo que enquanto isso não for resolvido, não haverá progresso? Então Paulo estava passando por essa luta. Não estava sendo bem tratado, estava sendo julgado, criticado e muitas outras coisas. Mas eu quero que você olhe para o verso 16. Portanto, eu sempre exercito e disciplino a mim mesmo, mortificando o meu corpo, matando as minhas afeições carnais, meus apetites carnais e desejos mundanos, tentando de todas as formas ter uma consciência limpa, estável e pura, livre de ofensas contra Deus e contra os homens também. Ele disse, olha, estou sendo maltratado, julgado e criticado, estou tentando dizer que não sou culpado, vocês não estão me escutando, mas eu vou te falar o que eu vou fazer. Eu vou ter a certeza de não ficar com raiva de você e de não ficar com raiva de Deus. E se eu fizer isso, todas as coisas darão certo. Eu tinha todas essas perguntas sobre por que eu fui abusada, por que Deus não me tirou daquela situação, por quê. Um dia eu senti que Deus estava realmente falando comigo. Você pode nunca entender isso? Entrega-me, confia em mim e veja o que eu farei. E Ele não fez nada de ruim para mim. Eu acho que Deus é muito legal. Eu ainda não entendo o abuso na infância. Como você poderia entender um abuso? Não dá para entender isso. A vida não é justa, mas Deus é um Deus de justiça. Deus é um redentor e um restaurador. Eu quero que você abra em Jó 19. Eu acho engraçado que Jó está logo antes dos Salmos. Eu pensei, depois que Jó acaba conosco, precisamos dos Salmos. Jó 19, novamente não posso ler isso tudo, mas eu vou ler alguns versos. Quero dizer, esse homem, você acha que está num dia ruim? Quero dizer, já estava passando um dia duplamente ruim. Jó então respondeu e ele estava falando para Deus? Quero que você escute o jeito que ele fala para Deus. Até quando me quebrará e me atormentará? E me esmagará em pedaços, com palavras. Essas 10 vezes que você se aproximou de mim, ele falava para algumas pessoas, mas depois ele volta a falar um pouquinho com Deus. Essas 10 vezes que você se aproximou de mim, nem sequer se envergonha de ter feito a si mesmo, como um estranho se afastando de mim, lidando severamente comigo. E se fosse verdade que eu errei, meu erro permaneceria comigo. Eu estaria consciente dele, se realmente colocou a si mesmo contra mim e me trouxe o meu opróbrio e a minha humilhação. Saiba que Deus se afastou e me colocou nisso e me deixou de lado. Agora eu clamo. Verso 7. Violência, mas ninguém me ouve. Eu clamo por ajuda, mas não há justiça. Ele está dizendo, estou clamando a Deus e Ele não está escutando. Eu estou clamando a Deus e Ele não está fazendo nada. Isso é injusto. Não existe justiça aqui. Ele bloqueou o meu caminho para eu não passar e colocou escuridão nos meus passos. E Ele me despiu da minha glória e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me quebrou de todos os lados e eu estou exausto. A minha esperança foi arrancada como uma árvore. E continua falando muitas e muitas outras coisas. E se você quer saber, vai ficando cada vez pior. Mas no verso 25. Mas eu sei que o meu Redentor e o meu Vingador vive. Meu Deus, isso está queimando no meu interior como brasas. Ele disse, eu tenho bolhas, minha esposa está contra mim, meus amigos estão contra mim, estou doente, perdi meus filhos, perdi meu dinheiro, ninguém aqui está numa condição tão ruim assim. Mas ele parou um minutinho e pensou sobre o que ele sentiu e o que ele pensou. E ele vasculhou um pouquinho mais fundo para ver o que estava no seu coração. E disse,
Eu sei como me sinto, eu sei como eu penso, eu sei o que isso parece, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Vingador vive e sei que no último dia ele me levantará. Agora, isso é liberdade. Se vamos falar sobre liberdade nessa conferência, então devemos falar sobre confiança, porque não existe liberdade em uma confiança que não seja como a de uma criança. Onde podemos dizer, não importam as aparências, não importa como eu me sinto, não importa o que você diz, não importa o que você faça, tem uma coisa que eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus é bom, e eu creio que no final todas as coisas cooperam para o meu bem, e sei que o meu Redentor vive, e eu quero que você olhe agora para o que ele falou depois. Isso se torna ainda melhor do que o verso que nós citamos o tempo inteiro. Verso 26. E depois que a minha carne e até o meu corpo forem destruídos, então na minha carne ou sem ela, eu verei a Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Vamos, gente, precisamos entender isso hoje. O que Jó estava dizendo, que mesmo se eu não receber a minha libertação enquanto estiver aqui neste corpo, eu ainda vou receber. Eu posso receber deste lado ou posso receber do outro lado, mas eu vou receber. Porque a eternidade é um tempo muito longo e nossa vida estará apenas começando quando chegarmos lá. Algumas pessoas dizem, orei, Deus não curou meu filho, sim curou. Ele só não fez isso de uma forma visível. Ficarei aqui até você entender. Se quiser dormir, é melhor agir como se estivesse entendendo. Alguém aqui está sentindo isso no profundo do seu ser, como eu estou? Eu não vou viver a minha vida questionando a Deus e me descabelando, tentando entender por quê, Deus por quê, quando, Deus quando, olhando para o que você tem, olhando para o que eu tenho, não consegui o que você tem, qual é o problema comigo? Deus, você não me ama, por que está ajudando eles, não está me ajudando, isso não está dando certo, isso não é justo. Eu tenho uma coisa para dizer de agora em diante, crê em Deus. Eu creio em Deus e sei que o meu Redentor vive e espero ser abençoado aqui, mas se eu não for também não tem problema. Eu posso receber tudo isso do outro lado, sem essa pele, sem essa carne, mas eu vou receber e sei que eu verei, e sei que Ele é a minha ressurreição, e sei que Ele é o meu Vingador. Eu sei, eu não acho, eu não espero, não talvez poderia ser. Eu sei que Deus é bom e Ele trará toda a sua justiça à minha vida. E se eu não receber minha recompensa aqui, eu a receberei do outro lado. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Bem, esse é o trabalho e sacrifício. Ninguém presta atenção, ninguém sequer vê o que eu estou fazendo. Oh, sim, Deus está vendo. Deus está vendo você. Eu passo por situações assim como todo mundo passa. Há 2 anos atrás eu fiquei cansada. Vocês vão receber cada gota do que eu tenho até chegar às 4 da tarde de amanhã. Vocês receberão tudo. E quer saber? Às vezes quando eu estou trabalhando muito, há uns 2 anos atrás eu me peguei pensando... Eu não sei, Deus, se deveria continuar fazendo isso. E quanto a mim? Quarto de hotel e quarto de hotel em outra cidade, depois outra cidade. Você já sentiu isso, Ceci? Eu pude ver o seu olhar quando eu comecei a falar sobre isso. Ela estava... Oh, vocês todos acham que isso é uma festa? Mas sabe, isso é uma pequena parte do que eu faço. Um pequeno momento de glória que eu me coloco na frente das pessoas e elas batem palmas e me aplaudem aqui. Mas eu fico sozinho comigo mesma.
Em muitos quartos verdes que não são verdes. Os quartos verdes são os closets das estrelas. Você precisa ver alguns desses lugares. Você não consegue nem achar um lugar decente e limpo para se sentar? Hotéis onde você não consegue achar a tampinha da banheira e onde a água não funciona. E vai, e vai, e vai. Eu estou ficando velha e falando para Deus o quanto eu estou ficando velha. Aquela parte que costumava ficar aqui em cima desceu para baixo aqui, ó. O que eu posso fazer agora é tentar esconder o máximo que eu puder. Eu já tirei um pouco, mas não pude tirar tudo, então. Tirei um pouquinho aqui, as coisas melhoraram bastante. Não me importa o que você pensa. Deus, eu não sei se eu consigo prosseguir e continuar fazendo isso por mais 20 ou 30 anos. Sabe o que eu ouvi Deus me falar? Joyce, você fará isso por mim. Se você viu o que aconteceu aqui hoje quando você cantou? Deus te ungiu para fazer o que você está fazendo. A glória de Deus encheu esse lugar. Como podemos dizer, Deus, eu não vou fazer isso mais? Não podemos. E sabe, eu tenho um plano novo. Eu vou fazer isso até o meu último suspiro. Eu não me importo se um dia eu precisar ser carregada. Eu vou estar aqui até parar de respirar. Porque eu não tenho nada melhor para fazer do que servir a Deus e ficar na frente das pessoas ao redor do mundo dizendo: Deus é tremendo, Ele é a coisa mais tremenda que já existiu. E se você não está servindo a Deus, você não tem uma vida. Eu sei que o meu Redentor vive. Sim, eu fui abusada, sim, as pessoas dizem coisas horríveis de mim e nem sempre eu recebo a apreciação que eu acho que eu deveria receber. E bem. Mas eu estou lhe falando uma coisa, em cada situação eu posso olhar para cima e posso ver pelo menos uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E posso ser como Elias e posso dizer, sabe de uma coisa? Está começando a chover. Eu não vou questionar a Deus. Eu não direi para Ele, você é real, você realmente me ama, por que não está fazendo isso? Por que não está fazendo aquilo? Eu não ficarei ofendida com Deus. Eu não ficarei ofendida com Deus. Sabe de uma coisa? Se você é solteiro e você tem que ser dama de honra em 35 casamentos, não fique chateada com Deus. Sabe, gente, eu sei como isso é. Eu não passei por isso, mas eu sei como é querer uma coisa e observar as outras pessoas receberem. Todo mundo recebe isso, todas as outras pessoas recebem, todos recebem. E quanto a mim? A Bíblia diz em João capítulo 11, Jesus disse, acaso não falei para vocês que se apenas crescem, veriam a glória de Deus? Eu não posso fazer nada com meus problemas e dificuldades, a não ser crer em Deus. Deus é bom. Abre em Jó 42:10. Eu não sei que horas comecei, então não sei que horas devo parar, então você precisa continuar me escutando. Hoje é noite de sexta, lembre-se do tempo que você chegava em casa após outras coisas na sexta.
Está chegando um pouco de diversão para nós daqui a pouco. Teremos um alívio para você. O Senhor transformou a calamidade de Jó e restaurou a sua sorte. Quando ele fez uma coisa difícil, ele orou pelos seus amigos que o haviam maltratado. O Senhor também lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha. Vamos, alguém aqui precisa disso hoje? Eu falei que Deus deu a Jó o dobro de tudo o que ele tinha. Eu falei que Deus lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha. O dobro em troca pelo seu problema. Uma recompensa dobrada, um galardão dobrado pela sua antiga vergonha. Sim. Eu fui abusada. Não foi justo, não foi certo, fui tratada como cachorro, mas Deus disse, se você confiar em mim e fazer as coisas do meu jeito, eu te darei o dobro. Bênção dobrada pela vergonha que você teve na juventude. Eu não preciso me envergonhar agora. Eu acho que as coisas estão excelentes agora. Alguém está me ouvindo? Se você confia em Deus, não pode perder. Se você confia em Deus, não pode ser derrotado. O diabo não pode te tirar. Não importa o que ele tente fazer com você. Se você fizer uma coisa, eu confio em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Vamos, eu sinto que está começando a cair a ficha de alguns. Sinto que está começando a ficar claro. Você não tem motivo para ficar chateado com Deus? Olha para o que você tem, não para o que não tem. Marcos 4,17 diz que os cristãos sem raiz ficam ofendidos assim que chegam aos problemas. Os discípulos, quando estavam no barco com Jesus, e ele parou a tempestade, eles achavam que Jesus não estava se importando com eles ali. Jesus, o Senhor, não se importa conosco. Está por toda a Bíblia. Mas então nós vimos outras pessoas que não agiram assim. Houve Sadraque, Mesaque, Abidnego. Ó rei perverso, não importa o que você vai fazer conosco. Deixa eu te dizer algo. Se Deus nos livrar da fornalha, ou se tivermos que entrar, nós não nos prostraremos a você. Ou essa é uma ótima história, eu poderia pregar sobre isso. É tão tremendo. Eles foram jogados na fornalha e eles aí esquentaram 7 vezes mais. Toda vez que eles tomavam a decisão certa, o problema piorava. Eles foram atados e jogados na fornalha, amarrados. Eis aqui a glória que perdemos. Eles foram atados e jogados na fornalha ardente, e quando o rei olhou, havia um 4º homem naquela fornalha, e eles estavam totalmente livres. E foi no problema deles que eles então encontraram lugar em Deus para todos os seus problemas. Não foi quando não tiveram problemas, mas foi quando não tinham mais ninguém a não ser Deus, que eles foram mais fundo para encontrar um lugar em Deus, que cortaram as amarras que prendiam a eles. Uhul! Jesus! Certo, abre João 11. Alguns de vocês precisam enterrar as roupas. Preparem as minhas meninas no fundo, por favor. Eu amo isso. João 11:32, quando Maria chegou ao lugar que Jesus estava e o avistou, ela se prostrou aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu filho não teria morrido. Quando Jesus a viu chorando,
E os judeus que vieram com ela chorando também, ele ficou profundamente comovido no espírito e perturbado. E ele disse: onde os enterraram? Eles disseram: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Por que Jesus estava chorando? Pela incredulidade deles. Ele deseja que confiamos nele. Ele não estava chorando porque Lázaro estava morto, porque ele já sabia que ele iria ressuscitá-lo. Para falar a verdade, ele esperou 2 dias para ir ajudá-lo. Ele não foi ajudá-lo quando as irmãs queriam, com propósito, que a sua glória fosse manifestada. E sabe, você não entra na fila do milagre enquanto não tiver um problema que só Deus pode resolver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como o amava. Mas alguns disseram: bem, aquele que abriu os olhos do cego não poderia ter evitado que esse homem morresse. Agora Jesus, novamente triste, repetidamente, profundamente inquieto, se aproximou do túmulo. Era uma caverna, um buraco na rocha. Ele estava assim: ah, vocês não confiam em mim? Às vezes nós falamos: Deus, eu não entendo por quê, porque o Senhor não me ama. Se o Senhor é real, por que isso está acontecendo? Você não pode confiar em mim? Não pode confiar em mim? Verso 39, Jesus disse: tirem a pedra. Ó Senhor, ele está morto há dias, está fedendo. Morto há 4 dias, o Senhor não pode fazer nada aqui. E Jesus disse: eu não falei para vocês, eu não prometi para vocês que se vocês apenas crescem, vocês veriam a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra. Eu vou te contar a história a partir daqui. Lázaro, vem para fora! E ele saiu. Isso é equivalente ao novo nascimento. Mas então Jesus disse uma outra coisa para Lázaro que nós não ouvimos muitas pregações a respeito. Lázaro, tire as suas ataduras. Veja, nós temos uma igreja cheia de pessoas nascidas de novo, que vão à igreja e têm os adesivos de carro, os seus livros e suas fitas, mas elas não tiraram suas ataduras. Olha como você parece. Nascido de novo. Tem o Espírito de Deus vivendo no seu interior. Mas quando você vive assim, veja, precisa se preocupar com tudo. Mas se você confiar em Deus, você pode ser livre. Você não precisa ter medo de nada. Culpa e condenação. Perguntas sem respostas. Confusões. Por que, Deus? Por que o Senhor não me ama? Quando, Deus? Quando? Você pode pensar que esse é um pequeno extremo, mas eu vou te falar uma coisa. Eu creio que existem muitas pessoas no corpo de Cristo que são nascidas de novo, que para Deus essa é a aparência delas. Mas Ele não nos criou para isso. Eu vou te falar para o que Ele nos criou. Liberdade. Aquele que o Filho libertar verdadeiramente será livre. Amém? Livre, 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 livre. Agora levante-se, eu vou te fazer uma pergunta. Fique aqui com ela. Você tem uma escolha a fazer hoje. Espero que alguém esteja entendendo isso. Você tem uma escolha a fazer hoje.
Você pode viver dessa forma ou continuar como esta. Tire as suas ataduras hoje! Sabe de uma coisa? No momento que ela começar a confiar em Deus, tudo começará a dar certo. Você consegue entender isso? Aquele que o Filho libertar verdadeiramente será livre. Gritem comigo, eu confio em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Agora escute-me. Eu sei que está ficando um pouco tarde, mas eu preciso fazer algo. Escute-me. Eu creio que enquanto eu compartilhava essa mensagem hoje, alguns de vocês receberam uma revelação no seu coração. Que você tem mágoa no coração contra Deus, e se eu estou falando com você, eu gostaria que você saísse da sua cadeira e viesse aqui, porque quero orar sobre você. Vamos. Eu não me importo se ocuparmos a reunião inteira com isso. Eu senti que você precisa tomar um passo e admitir. Eu senti que algumas pessoas hoje precisam dar um passo e dizer, sim, este sou eu. E não vou continuar preso. Eu sei que essa é uma palavra de Deus. Vamos, você diz, eu estou muito aqui atrás. Não, vem assim mesmo. Se eu orar antes que você chegue até aqui, mesmo assim você tomou seu passo de fé. Apenas creia. Eu quero que você fique para orar comigo por essas pessoas. Se você não precisa estar aqui, agradeça a Deus por isso. A mensagem que você ouviu hoje te dará uma certeza de um futuro. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu creio que essa é uma palavra de Deus para todos vocês aqui. A coisa que você achava que queria, que você não conseguiu, Deus tem algo melhor para você. Sabe, minha irmã, Deus tem algo melhor para você. Escute-me, aqui tem milhares de mulheres neste lugar hoje, e eu estou apontando para você. Deus tem algo melhor para você. E nunca se esqueça disso. E não desista disso. A tristeza, o choro e o pranto terminaram. Esse é um novo dia. Um tempo de alegria. Aleluia. Milhares de pessoas estão nos corredores. Chegue mais perto que você puder. Deus, eu te agradeço por me dar essa palavra para essas pessoas. Tire as suas ataduras. Você não precisa apenas ir à igreja, ir para casa, depois ir para a igreja, voltar para casa e ficar miserável a semana inteira. Você não precisa passar pelas emoções e olhar para as outras pessoas e pensar, Deus, você é real? Deus tem um bom plano para você. E eu quero que você compreenda que Deus o ama. E eu quero que você venha até aqui e ore comigo. Eu vou esperar você chegar, para que você possa orar comigo. Venha, chegue mais perto que você puder. Eu acho que nós temos quase a metade das pessoas aqui, ou tentando chegar aqui. O Espírito Santo é tremendo. Eu falei para o Dave hoje, espere. Eu disse, Deus vai libertar algumas pessoas hoje. É uma festa de libertação.
Você não precisa ficar chateado mais. Olhe para o que Deus fez por mim. Ele não faz acepção de pessoas. As promessas de Deus são para todos os que desejarem, mas você não pode ficar chateado com Deus nunca mais, nunca. Nunca mais. Você nunca mais poderá ficar ofendido com Deus. Porque Ele não está fazendo do jeito que você acha que Ele deveria, ou quando Ele deveria, ou se não parece ser justo. Talvez você queira ter um filho e você vê as suas amigas terem um bebê atrás do outro, e isso nunca aconteceu com você. Deus, eu confio em Ti. Talvez você seja uma pessoa solteira que nunca teve sequer um encontro e você continua indo ao casamento de todo mundo. Deus, eu confio em Ti. Talvez você continue suportando o seu trabalho para receber uma promoção. Deus, eu confio em Ti. Faça essa oração comigo, diga: Deus, eu te peço para me perdoar por ter estado chateado contigo. Porque eu sei que o Senhor sempre fez coisas boas para mim. Tu és maravilhoso. Tu és tremendo. A vida não é justa, Deus, mas Tu és. O diabo é mau, mas o Senhor é bom. Me perdoa. Eu libero agora. Eu desisto do meu julgamento, da minha crítica, das minhas opiniões, do meu ressentimento, de toda a minha amargura, minha autocomiseração, toda a minha inveja. E eu só tenho uma coisa para te dizer de agora em diante. Eu confio em Deus. E sei que o meu Redentor vive. Eu sou livre da dúvida, livre do questionamento, sou livre das perguntas. Meu relacionamento com Deus foi restaurado. Eu prosseguirei na minha caminhada com o Senhor. Vamos, louve a Ele.